Salve Maria! Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, uma imensa alegria podermos celebrar hoje, neste domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo do tempo da Páscoa. O Cristo está vivo e ressuscitado no meio de nós. Vamos acolher a imagem da padroeira da paróquia com as intenções desta Santa Missa. 13 de maio, na covadaria, do céu aparece a Virgem Maria. Ave Maria, Ave Maria. As intenções da Santa Missa de hoje. Pela saúde de Julita Gomes de Melo, Quer Helena Ferreira, João José de Moraes, Adilson Amaral de Oliveira. Vamos rezar também pelos falecidos: Gerson Miranda, Jaime Chanchini e hoje falecido o padre José Somete. Que tenha Deus misericórdia e piedade e que sua alma descanse em paz. Essas intenções, também as intenções de você que reza conosco na sua casa, colocamos no santo altar de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes nascer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro de instantes iniciaremos a Santa Missa. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No início desta celebração eucarística, reconheçamos nossos pecados e diante de Deus nosso Senhor, peçamos perdão de nossas faltas para podermos participar dignamente deste santo sacrifício. Senhor, em que deixastes ferir no teu sangue, vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos.
Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, Senhor, na palavra, Senhor, e no meu coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me. Ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos
que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Segunda leitura. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Só que o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo
pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, a todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José. Estamos celebrando hoje este terceiro domingo do tempo da Páscoa, período pascal, período que celebramos a vitória de Cristo sobre a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória do Senhor para nos salvar. São 50 dias, do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes. Nesses 50 dias, de uma maneira especial, de uma maneira particular, a Santa Igreja, então, nos exorta a nos alegrarmos no Cristo vivo e ressuscitado e ter nele a nossa esperança, a nossa fé e a nossa realização. Mas hoje, a partir desse texto do Evangelho, São Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48, nós vamos meditar num ponto da doutrina católica muito importante para nós. Antes, porém, deixa eu só situar o contexto do Evangelho. Isto que nós acabamos de ouvir, né, este relato desta aparição do Cristo ressuscitado, ocorreu no próprio dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. Então Jesus ressuscitou de madrugada, daí depois Maria Madalena foi ao túmulo, depois ela encontrou Jesus, até confundiu com um jardineiro,
Um pouquinho depois, Jesus começou a caminhar com os discípulos de Emaús, que o reconheceram ao partir o pão, e depois, no finalzinho do dia, ele aparece então aos apóstolos. Tanto que o evangelho de hoje começa dizendo exatamente que os discípulos de Emaús tinham retornado, né? E ali estavam testemunhando e contando tudo o que tinha acontecido no caminho e como reconheceram o Senhor ao partir do pão. Então é importante sabermos, tudo isto ocorreu num único dia, no próprio dia do domingo da ressurreição. Estamos aqui então diante dos apóstolos, e é bom recordarmos aqui que estamos com 10 apóstolos nesta aparição. Por que 10? Judas, o traidor, já havia se enforcado, então, um a menos. E Tomé não estava junto no domingo da ressurreição. Ele estava 8 dias depois. Então aqui nós temos 10 dos apóstolos. E o interessante desta passagem é vermos a fragilidade da nossa pobre condição humana e a nossa dificuldade em crer nos mistérios divinos e revelados, mesmo que eles se mostrem para nós, como Cristo, o ressuscitado aqui, se revelou e se mostrou aos apóstolos. Então, Jesus apareceu, né? Ele ressuscitado, né? Ele próprio, como disse o próprio texto do Evangelho, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: Pax vobis, a paz esteja convosco. Interessante que os apóstolos tiveram uma reação assim de ficarem meio com o pé atrás, meio ressabiado, como diz no popular, né? Ficaram assustados e até com um pouco com medo e confundiram Jesus com um fantasma. Estavam ali diante do ressuscitado, mas estavam confundindo com um fantasma. E Jesus falou: mas por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede um fantasma, não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Eis aqui então, como dizia, a nossa pobre condição humana, a nossa fragilidade, dúvidas no coração. E aqui é importante nós fazermos o parênteses, né? Esses homens, eles já eram ordenados sacerdotes da nova aliança, hein? Porque aqui nós estamos no domingo da ressurreição. O que aconteceu antes da morte de Cristo, que nós todos os anos, na quinta-feira santa à noite, celebramos? A instituição do sacerdócio ministerial, portanto, a ordenação desses homens como sacerdotes da nova aliança. Então, eram sacerdotes que estavam ali meio duvidosos. Jesus ainda pediu alguma coisa para comer, deram a ele um pedaço de peixe e ele comeu um pedaço de peixe assado. Depois que os apóstolos perceberam e viram, né, entenderam que era realmente o Cristo vivo e ressuscitado, daí uma enorme alegria invadiu o coração deles. Então, diante deste texto, desta aparição de Cristo, hoje quero meditar um ponto importante da nossa doutrina católica que nós professamos no credo. Todos nós rezamos
o credo, que são as verdades de fé católica, são as verdades apostólicas, os artigos de fé. E um dos artigos é exatamente a ressurreição da carne. Todos nós católicos precisamos amadurecer, meditar, mergulhar nos mistérios da nossa salvação. Talvez uma falha que todos nós temos é exatamente esta, de não nos aprofundarmos nos mistérios da sã doutrina católica. E ficamos na superfície das coisas, ficamos na casquinha, na superficialidade. Esta verdade de fé, por exemplo, é algo que irá acontecer com todos nós. Ainda irá ocorrer. Ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer com todos os seres humanos. Então nós precisamos saber. Precisamos nos aprofundar. Eu sei que a responsabilidade primeira de catequizar, de pregar a palavra de Deus, de ensinar as verdades eternas, de ensinar a doutrina católica, pertence a nós sacerdotes. Eu sei disso. Mas também isto não exclui o esforço de cada um de se aprofundar, de ler um pouquinho o catecismo, de pegar um livro de doutrina e dar uma aprofundada. Por exemplo, o que é a ressurreição da carne? Se nós formos aí fazer uma pesquisa, uma boa parte não vai saber responder. Mas isto é o básico da fé. As verdades eternas que estão contidas no credo. Você reza, creio na ressurreição da carne. Você fala que você acredita nisso. Como que uma pessoa diz que acredita em algo que nem sabe direito o que é? Não precisa responder em voz alta, mas o que é o mistério da ressurreição da carne? Gente, isso é básico. Isto é a mesma coisa que perguntar 1 mais 1 igual 2. Até uma criança de 3 anos de idade sabe que 1 mais 1 é 2. Não precisa entrar na escola para saber. Vai até com o dedinho, 1, 2. Criança faz isso. Isto é o básico da fé. É o básico da nossa doutrina. As verdades eternas do credo que estão ali no catecismo. Falta um pouco de esforço da parte de todos nós. Eu vou cumprir a minha obrigação e hoje vou então catequizar os fiéis a respeito então desta verdade de fé, aproveitando desta aparição de Cristo no texto do Evangelho de hoje, desse terceiro domingo da Páscoa. Aqui só vou dar alguns pontos principais. Depois, seria bom, como já disse, de vocês mesmos se aprofundarem, pegarem lá no catecismo, lerem um pouquinho, estudarem, e a linguagem do catecismo não é tão difícil não. É acessível, pelo menos para a maioria. Então, a verdade de fé, aqui chamamos ressurreição da carne, é exatamente isto que o nome diz, uma ressurreição do corpo, da carne. Jesus, ele ressuscitou de verdade. Jesus ressuscitou verdadeiramente. O mesmo que morreu na cruz é o mesmo que ressuscitou. O mesmo corpo que foi imolado na cruz é o mesmo corpo que ressuscitou. A ressurreição de Jesus é
ela é verdadeira. Eu sei que existem aí pessoas, né, com teologias furadas e baratas que acabam dizendo: não, a ressurreição de Jesus foi assim espiritual, aconteceu no coração, na fé da comunidade. Mentira, ressuscitou de verdade, na carne. Jesus disse aqui: vede minhas mãos e meus pés, toquem em mim, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. Está escrito no texto do Evangelho. Porém, um corpo glorificado, um corpo ressuscitado. E esse corpo glorificado e ressuscitado de Cristo, esta condição nova que ele assumiu, de ressuscitado, de glorificado, irá acontecer com todos nós. No dia final, quando Jesus retornar, então haverá a ressurreição da carne. Os corpos dos falecidos ressuscitarão, as covas dos cemitérios se abrirão e de dentro delas sairão os corpos que se unirão às suas almas. Este é o grande mistério da fé católica e da ressurreição. Está vendo que nós precisamos saber, porque vai acontecer conosco. Vai acontecer com todo mundo, não só com os católicos, mas com todos os seres humanos. Inclusive aqueles que nem puderam nascer. Será um grande prodígio, né? Tremendo, miraculoso, né? Porque agora, quando uma pessoa falece, né, a alma que é imortal vai para o julgamento particular. E ali, então, ela já recebe a sentença eterna. Se foi salva, para o céu, você precisa purificar um pouquinho, purgatório, e se está condenada, já foi para o inferno. Mas ainda a alma, o corpo está em algum cemitério por aí, e dos santos, corpos incorruptos, em algum santuário, alguma basílica, alguma igreja por aí. Mas no dia final haverá a ressurreição da carne, no concreto, carne, corpo, ossos, músculo. Jesus disse aqui: sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne e ossos. Nós não vamos virar ressuscitados como se fôssemos aí um espírito vagando. Não, é no concreto. Nós não somos fantasmas. Ou melhor dizendo, não seremos fantasmas, seremos ressuscitados. Agora, esta ressurreição e a condição de Cristo ressuscitado aqui nos mostra isto, o corpo glorificado ressuscitado, ele já não está no nível das limitações da nossa humanidade. Já é um corpo glorificado. Então ele não submete-se às leis naturais. Tanto que Jesus apareceu aqui e depois desapareceu, e assim vai. Então é uma realidade celeste, um corpo concreto, verdadeiro, porém não sujeito às debilidades humanas, porque todas as debilidades humanas que sofremos no corpo, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as dificuldades, enfim, tudo, né, que passamos de dificuldade e etc e tal, é consequência do pecado original. Mas Cristo, ressuscitado dos mortos,
com o corpo glorificado, já não está sujeito a estas debilidades. Então, essa é uma grande notícia. Nós deveríamos nos alegrar e nos enchermos de esperança. Porque vejam só o que nos está reservado. Nós não temos que ter medo que nem os apóstolos, nós temos que estar cheios de coragem. Que coisa espetacular, né? Quando vamos num velório, lógico que vamos sentir ali a saudade, a dor. Até Jesus chorou diante da cova, né, de Lázaro, etc. e tal. Mas dentro de nós sabemos, não está morto. A pessoa está viva em Deus. E no dia final, esse corpo, ele voltará e se unirá à sua alma. O diabo está derrotado. É isso que aconteceu com o mistério da cruz e da ressurreição. O demônio não tem poder sobre nós, a não ser que nós, assim, fiquemos de conchavo com ele, dando trela para ele. E daí é outra conversa. Mas se nós levarmos a sério a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual de oração, é este o grande prêmio, o grande presente, né? O Cristo ressuscitado, então, aqui na leitura do Evangelho, nos faz meditar este mistério e esta verdade de fé católica. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora, pelo menos que eu saiba, né, estão em glória, gloriosos, portanto, no céu, Jesus e Maria, que foi assunta aos céus em corpo e alma gloriosa, né? Então eles já estão nesta condição. Os outros ainda não. Mas no dia final isto acontecerá. Porém, eu tenho que fazer aqui também a explicação que está no catecismo. Esta ressurreição final será para os dois lados, para quem se salvar e para quem se condenar. Então, assim, os que se salvarem, os justos, os santos, ressuscitarão para a glória, uma ressurreição de glória, e irão, vamos assim dizer, desfrutar no céu e no corpo, as alegrias do céu, a felicidade do céu. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais pandemia, não haverá mais desgraça nenhuma, mas só o amor de Deus em nós, a alegria, a felicidade eterna. E o gozo desta alegria sendo vivida e experimentada, né, totalmente, no corpo glorificado, na alma santificada. Mas também não posso deixar de dizer o contrário, porque é a doutrina católica. Os que infelizmente se condenarem ao inferno serão atormentados eternamente no corpo também. Então, vamos assim dizer, a pior dor ou sofrimento que possa existir no mundo, aqui que nós vivemos, isto não será nada perto do tormento eterno que os condenados sentirão no seu corpo. Se no céu haverá a alegria e não haverá mais tristeza nem choro, no inferno é o contrário. E tudo será vivido sensivelmente no corpo, porque a ressurreição acontecerá para todos. E daí não adianta vir aquelas historinhas, aquelas conversas fiadas, né? Eu não acredito nisso. Se você não acredita, ou se tem alguém que não acredita,
é independente disto. Por quê? Porque é uma verdade eterna. Eu acho que eu não quero isso para mim. Não adianta você querer, não querer. Vai acontecer com todos, com pagãos, com ateus, com anticristãos, com católicos, com protestantes e por aí vai. Todos que um dia receberam o dom da vida passarão por este processo. Repito, todos. É isso que está lá no catecismo da igreja. E é isso que você reza. Você diz que você creia na ressurreição da carne. Daqui a pouquinho nós vamos rezar o credo. Você vai falar isso. Isto é a ressurreição da carne. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria, sim. Por enquanto, isto não está ocorrendo. Acontecerá quando? Não sei, mas acontecerá quando o Senhor voltar em glória. Até lá nós temos que perseverar e viver na fé. E perseverando e vivendo na fé, ir santificando pela graça de Deus e do Espírito Santo nossa vida, para que daí no dia final nós recebamos o prêmio e não o castigo. A primeira leitura da missa de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra Pedro, pregando a palavra de Deus com ousadia, dizendo que Deus, nos antepassados, glorificou o servo Jesus, e que as pessoas entregaram e rejeitaram Jesus, e entregaram a Pilatos, ele queria soltá-lo, mas todo mundo preferiu o assassino, a Barrabás, do que Jesus, e daí eles mataram o autor da vida, mas Deus, que é mais poderoso, ressuscitou-o dos mortos. E por isso então ele diz: vós agistes por ignorância, mas Deus cumpriu o anunciado pela boca de todos os profetas. E daí dá a exortação para nós: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Agora é o tempo da misericórdia, é o tempo da santificação, o tempo da igreja, é o tempo de viver esse versículo aqui. É o tempo de viver dia após dia, se arrependendo dos pecados e convertendo ao Senhor nossa vida. Se arrepender dos pecados e nos convertermos ao Senhor. Para poder, vamos assim dizer, ilustrar ainda mais isto, a segunda leitura nos ajuda, nos dando um critério muito claro para saber se nós realmente estamos vivendo a nossa fé ou não. Ou se pelo menos temos no nosso coração, no nosso interior, o desejo sincero de servir a Deus, ou se nós estamos fazendo só uma figuração dentro da igreja, só um número dentro da igreja, só uma estatística no censo dizendo que é católico. Então o critério é muito básico e eu vou ler, e é bom dizer que eu vou ler a Bíblia, porque é bom deixar claro que é a palavra de Deus, e então não é invenção minha. Está lá a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e seguintes. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Repito, é a palavra de Deus, e aqui está o critério para sabermos se realmente conhecemos a Deus ou não. Se a nossa vida ela é pautada na verdade ou na mentira, na verdade ou na falsidade. Quem diz, eu conheço a Deus,
mas não guarda os mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Está escrito aqui na Bíblia, repito. Então aqui está o critério para saber se realmente estamos sendo verdadeiros na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé ou não. A guarda dos mandamentos divinos. Então, quem guarda o mandamento divino está na verdade de Deus. Quem não guarda os mandamentos divinos está na mentira, e o pai da mentira é o diabo. E pronto. Agora a pergunta é esta, para vocês, para mim, para todos nós e para quem nos assiste também. Estamos guardando a palavra de Deus, ou melhor dizendo, mais especificamente os mandamentos? Porque hoje em dia existe um fenômeno, consequência desse mundo pagão, ateu e relativista, que nós associamos a nossa vida de fé aos nossos sentimentos. Então, muitas pessoas pensam assim: eu estou de bem com a vida, né? Eu sou bem simpático, parece que está dando tudo certo agora, né? Parece que eu tenho aí um bom emprego, parece que agora eu tenho aí uma vida um pouquinho mais confortável, então agora eu estou de bem com Deus. E aqueles que de repente não estão tão bem assim confortavelmente e não estão tão bem financeiramente, estão meio lascados. Eu não sei de onde que pareceu isso, mas nós acabamos atrelando, parece que esses sentimentos, essas sensações com a vida espiritual. Não se engane. Para saber se conhecemos a Deus, se estamos no caminho certo, se estamos na verdade, é simples. É saber se estamos ou não guardando os mandamentos. Se guarda os mandamentos, está na verdade e é de Deus. Repito, se não guarda, está na mentira. É o versículo 5. Naquele, porém, versículo 4. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Versículo 5. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, meu irmão, minha irmã, para todos nós, vamos lá. Se alguém aí, como dizia, né, está aí com a estima boa, né, vivendo aí um bom momento da vida, e tem aí até um bom emprego, um bom conforto, tem a simpatia das pessoas, gosta de curtir a vida, enfim, está levando uma vida legal. Mas se esta pessoa está cometendo, infringindo os mandamentos, ela está na roça. Essa vida é uma falsidade, essa vida é uma mentira perante Deus. Essa vida é uma encenação, é um teatro. Porque ela não está guardando os mandamentos. Se não está guardando os mandamentos, quem diz aqui é São João. É um mentiroso e a verdade não está nela. A verdade de Deus não repousa naquela pessoa, não repousa naquela alma. O julgamento pertence a Deus, Ele é o justo juiz. Mas diante da realidade nós podemos, com a palavra de Deus na mão, que é a lei eterna, perceber que muitas pessoas estão vivendo uma falsidade. E se bobear, de repente, até nós mesmos. De repente, se bobear, até eu. Quais são os mandamentos da lei de Deus? Aí, está vendo? São 10. Quais são? Puxa vida, não? Preciso rezar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Vou refrescar a memória de vocês. Então vocês vão ver assim, eu vou falando aqui os 10 mandamentos, e daí você vai falar, não, estou vivendo isso. Não, não estou vivendo isso.
Se falhou em um, já está na roça, mano. Mas é tempo de misericórdia. Nós temos missa, temos confissão, tem adoração ao Santíssimo, tem penitência, tem jejum, tem reza. Ainda dá para consertar. Então vamos lá, primeiro mandamento, o mais importante e principal de todos: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não existe nada, nem ninguém, situação nenhuma que possa ocupar o lugar de Deus. Deus está acima de tudo. E toda a nossa vida, todos os nossos esforços, todos os nossos sentimentos precisam estar voltados para amar a Deus. Tudo o que fazemos, no público e no privado, é para a glória de Deus. Até nos pensamentos. E não vem com história que é impossível, porque nós temos uma lista de uma multidão de homens e mulheres que são canonizados, são muitos, que viveram. Então, é possível. Não vem com a história que é muito difícil, porque essa história é fiada. É mais fácil falar que você não quer viver, fica mais bonito. Segundo, não usar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Domingo, dia do Senhor. Em primeiro lugar, a missa, mas também o resto do dia, para viver um dia glorificando a Deus em família, né? Um dia de descanso familiar, um dia de oração, não um dia de ficar pregado na televisão. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, mesmo depois de falecidos, rezando pela alma deles, visitando, se possível, o túmulo deles, honrando o nome deles, a memória deles. Honrar pai e mãe é sagrado. Tanto sagrado que o próprio Deus quis ter um pai e uma mãe, a Virgem Maria e São José. Quinto, não matar. Propriamente dito, não matar tirando a vida de alguém, né? Evidentemente. Mas não matar também, num sentido mais, vamos assim dizer, subjetivo. Não matar, por exemplo, fulano, se eu puder, eu não quero ver nem pintado de ouro na frente. Você matou no coração o seu irmão. É o tipo que me alegro com a desgraça dele e fico triste quando dá as coisas certas para ele. Esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação, de desejo, é um pecado contra o quinto mandamento, que é não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Esse pecado, a castidade, a quebra dela, né? A fornicação, a luxúria, é o carro-chefe do demônio. Quase todo mundo roda nesse. Se não tiver ali uma determinada, como dizia Santa Teresa, determinada determinação em rezar, em ter uma vida espiritual, roda facinho. Solteiros e casados. Não pecar contra a castidade, viver na pureza interior. Sexto, não furtar. Sétimo, melhor dizendo, né? O sexto é não pecar contra a castidade, o sétimo é não furtar. O que não é meu, não é meu. O que é meu, é meu. A regra é básica. E como Zaqueu, se pegou, tem que devolver. Tem que restituir.
Não levantar falso testemunho. Esse daí o povão esquece que é um dos 10 mandamentos, né? E tem gente que roda à vontade nesse, né? Não levantar falso testemunho. Não falar da vida dos outros. E principalmente não falar sem provas. Entendeu? Então não levantar falso testemunho. Não levantar coisas falsas a respeito da vida do outro. Está vendo fulano? Olha, a língua não serve dentro da boca, viu? E todos nós temos que tomar cuidado, porque todos nós somos linguarudos. Todos nós. Todo mundo. Não escapa um. Se nós não tiver cuidado, mas é todo dia e toda hora a gente está falando da vida dos outros. É um pecado gravíssimo. Fere um dos mandamentos. Depois, não cobiçar a mulher, né, o homem do próximo. Aí é um outro problema que o mundo pervertido de hoje em dia diz, não tem problema, né? Como é que é a frasezinha lá? O que é bonito é para se mostrar, o que é bonito é para se ver. Vai para os quintos infernos. Isso não é coisa de católico. Esse tipo de pensamento. Não cobiçar. E também não cobiçar as coisas alheias, né? Está aí, os 10 mandamentos. E olha, os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus para que nós possamos viver uma vida feliz já aqui na terra. Vejam os santos que viveram os mandamentos. Você não conhece um santo que era triste. Você não conhece um santo que era deprimido. Que vivia, agora o que vai ser, daqui, não conhece um. Eu pelo menos não conheço, porque eles viviam já na felicidade de amar a Deus, a felicidade dos mandamentos, né, que nos livra do pecado e suas consequências. Né? É só para não ficar incompleta a coisa, né? É bom dizer que tudo isso deverá ser vivido cada um por si e todos nós juntos em comunidade, perseverando na fé da igreja. Mas quem irá, e ainda, olha só, quem irá fazer o prodígio de que as virtudes anexas a estes mandamentos floresçam e aconteçam em nós, nem somos nós, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, a nossa parte é simplesmente abrir, escancarar o nosso coração e a nossa alma para Deus falar, Senhor, reina em mim. Reina em mim. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus no Evangelho. É a graça de Deus que irá fazer. Mas só irá acontecer tudo isso se você permitir de verdade. Não ficar querendo acelerar o carro com o freio de mão puxado. Porque se você acelerar para o carro ir para frente, mas com o freio de mão puxado, ele vai fazer uma força tremenda e não vai sair do lugar e vai estragar o carro. Então, se você não se entregar a Deus totalmente, vai ficar que nem carro encalhado, patinando e não sair do lugar, e isso agrada o demônio e isso vai condená-lo ou condená-la. Mas se você se entrega de corpo, de alma, e a cada dia renova esta entrega, e vai pedindo a Jesus, e vai buscando a graça, né, para, na graça de Deus, corrigir as imperfeições, corrigir os erros, corrigir os pecados, demonstrando a Cristo que você tem
vontade, que você quer, não obstante as fraquezas e as limitações. Por isso já tem confissão para resolver a situação. Então você vai crescendo no seu amor a Cristo, vai crescendo na sua vida espiritual. Agora, se ficar no chove, não molha, lamento dizer, o seu fim dificilmente será o céu. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Cristo. O vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. O que passa disso, ou seja, o mais ou menos, agrada o maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a santa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada oração vamos responder: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Todos. Cristo. Rezemos pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem a partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados. Oremos. Rezemos pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades e pelos povos do mundo inteiro e seus governos. Oremos. Rezemos por todos nós aqui reunidos, pelos que celebram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la um dia na glória eterna. Oremos. Tudo isso nós os pedimos ao Pai por Cristo e na unidade do Espírito Santo. A terra e o coração, amém, neste céu, e a semente que brota de eternidade vai brotando, descendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração.
Oremos para que o meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão aos céus. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, serva de Deus, Irmã Lúcia e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o Papa Emérito Bento, nosso Bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que morreram, em especial hoje o Padre José Somete, os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim
te vejo no sacramento da comunhão. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando voltei à missa, eu fugia de mim de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus.
tornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, por de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nossa excelsa padroeira, e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo ressuscitado seja a nossa força. Uma santa semana a todos, ide em paz e o Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a